Olá, meus queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja agora sobre você e sobre toda a sua casa, amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e, irmãos, eu tenho uma mensagem aqui tão forte, tão abençoada. Olha, eu fico tão feliz de participar desse momento com vocês aqui, porque é um momento de expectativa, é um momento que a fé é gerada no seu e no meu coração também, porque antes de eu compartilhar a palavra, eu também sou edificado. Irmãos, eu estava aqui pedindo a Deus uma palavra, uma mensagem, e Deus falou muito comigo sobre você que está esperando no Senhor. Eu sei que não é fácil, eu sei que muitas vezes você olha ao seu redor e você não vê nenhum sinal de melhora. Irmãos, teve até uma pessoa que comentou esses dias aqui, ela disse: pastor, eu te acompanho há tanto tempo, mas por que na minha vida é tão difícil e parece que na sua vida tudo dá certo? Irmãos, é que vocês não conhecem os bastidores, mas eu também passo por lutas, eu também estou esperando em Deus por muitas promessas e a cada dia eu procuro ter bom ânimo, a cada dia eu procuro ter perseverança, disciplina. Eu continuo aqui, você percebe? Eu continuo aqui orando a Deus junto com você todo dia, porque eu não deixo de acreditar nesse meu Deus, nesse Deus maravilhoso, irmãos, o Deus que nos traz promessas incomparáveis. E da mesma forma que eu estou esperando em Deus, eu sei que você também está. Mas eu quero que hoje você tenha uma nova visão sobre como funcionam as coisas no mundo espiritual, porque, irmãos, nós estamos no meio de uma batalha, não é verdade? O inimigo não quer de forma alguma que você persevere, que você ore pela sua família. É uma batalha, então as coisas não vão vir de mão beijada. Quando você era do mundo, o diabo colocava o prato cheio na sua frente, não é? Você chegava assim numa festa e logo já surgia alguém que queria ficar com você, logo já surgia um amigo que colocava um copo assim de cerveja bem gelada na sua mão. Então era tudo muito fácil. Mas agora que você está esperando no Senhor, existe uma resistência, entende? O diabo não ficou satisfeito de ver que você está firme com Jesus, de que você, apesar das falhas, dos seus pecados, você está continuando aqui, na oração da manhã, na oração da noite, todo dia ouvindo a palavra de Deus. Ele não fica satisfeito, irmãos, mas uma coisa nós podemos ter certeza: as promessas de Deus se cumprem. Deus é fiel, irmãos. E olha, ainda que as promessas de Deus pareçam absurdas, sabe quando Deus te fala algo tão grandioso, tão maravilhoso, que você olha para si mesmo e você pensa: o quê? Eu tô achando que Deus errou o endereço, eu tô achando que Deus não vai fazer nada disso, e eu sei quem eu sou que sou incapaz, eu tenho as minhas feridas. Irmãos, deixa eu te explicar uma coisa que, se você entender, vai fazer toda a diferença. A Bíblia diz que Deus, Ele chama as coisas como se elas já existissem. Você já parou para pensar nisso? Quando Deus chamou, por exemplo, Gideão, Ele chamou Gideão, que era um medroso, ele estava se escondendo dos inimigos. Ele disse para ele assim: Gideão, você é um homem valente. Irmãos, não tinha nada de valentia naquele menino, porque ele estava fugindo, ele estava se acovardando diante das lutas, mas Deus enxergou algo que nem ele enxergou. E quando você entrega sua vida a Jesus, irmãos, Deus começa a colocar em nós uma imagem daquilo que nós iremos nos tornar, não daquilo que nós somos hoje. Então, Deus, Ele vê todas as coisas pela fé, e é por isso que a Bíblia diz que nós devemos ter a fé de Deus. E qual é essa fé? É quando a gente chama à existência coisas que ainda não existem. Amém? Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz que a fé é a certeza de coisas que nós ainda não vemos, convicção de fatos que ainda não se cumpriram, que não se realizaram. Então, se você está aqui acompanhando comigo a oração da manhã, a oração da noite, meditando na palavra dia e noite, que é o que a Bíblia diz no primeiro salmo da Bíblia, você está no caminho certo, você está do lado do vencedor, que é Jesus. Então não fique se comparando com as outras pessoas, porque cada um está trilhando o seu próprio caminho. Irmãos, existe um tempo certo para todas as coisas. Olha, eu já vi tantos milagres na minha vida, tantas promessas que já se cumpriram. Irmãos, e uma coisa eu penso: eu não posso reclamar de nada. Mesmo no dia mais difícil da nossa vida, a gente pode escolher entre reclamar ou agradecer a Deus. Lembra de Jó? Era um homem tão abençoado, mas de repente ele passou por uma crise tão tremenda, tão profunda, uma tristeza sem fim. Ele perdeu os bens, ele perdeu os seus filhos, ele perdeu o apoio da sua mulher, que mandou amaldiçoar a Deus e morrer.
Irmãos, mesmo assim a Bíblia diz que Jó, ele não pecou em nenhuma de suas palavras. Antes, ele glorificou a Deus e ele falou: o Senhor me deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Eu cheguei a esse mundo sem nada e eu vou voltar sem nada. Então, nós devemos ter essa consciência, entender que Deus está nos bastidores. E eu vou trazer uma mensagem aqui hoje, irmãos. Olha, poucas mensagens que eu já trouxe aqui no canal são tão fortes quanto isso aqui, porque se você coloca em prática isso, a sua vida muda completamente. Eu costumo dizer o seguinte: ainda que as circunstâncias não mudem, mas se o seu coração mudar, isso já mudou tudo, entendeu? Porque quando o seu coração muda, irmãos, olha, faz toda a diferença. Você pode estar no meio de um deserto e mesmo assim estar com o coração alegre, em paz. E é isso que eu acredito que vai acontecer hoje. No final da oração, se você ficar comigo até o fim, você vai sentir essa paz do Espírito Santo. Amém? Então, nós vamos começar com a mensagem de hoje. Rapidinho, eu só quero pedir para você se inscrever no meu canal, ative o sininho da notificação para você não perder os próximos vídeos que eu vou colocar, tá ok? Eu quero te ajudar na caminhada com Deus todo dia, orando por você, pela sua família. Então venha participar junto comigo. Vamos lá. Irmãos, tem uma coisa que a gente precisa entender de uma vez por todas a respeito de Deus, é que quando Deus fala algo na sua palavra, quando Deus fala algo com você, essa palavra que sai da boca dele não é só para te dar um ânimo passageiro, não é aquela mensagenzinha: ó, meu filho, vai dar tudo certo, fique em paz. Não, irmãos, a palavra de Deus é um decreto. Quando Deus libera uma palavra a seu respeito, a respeito da sua vida, irmãos, aquilo ali já foi decretado no céu que vai dar certo. Aquela palavra vai se tornar realidade na sua vida. Amém? A Bíblia diz em Isaías capítulo 55 que toda palavra que sai da boca de Deus, ela não volta vazia. Deus não desperdiça palavras, mas ela cumpre todo o seu propósito. E talvez você esteja pensando aí: mas pastor, Deus nunca falou comigo assim, pastor. Eu escuto esses testemunhos, né, de que Deus falou com fulano, com ciclano, mas comigo Deus nunca falou. Irmãos, então eu vou dar um conselho aqui para vocês. Comece a meditar mais na palavra de Deus. Sabe por quê? Na Bíblia, irmãos, existem mais de 7.500 promessas do Senhor para o seu povo, para a sua vida, para a sua família. Então Deus já liberou palavras a teu respeito, mesmo que você não saiba. Inclusive, a Bíblia diz que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais por meio de Jesus Cristo. Então, irmãos, nós estamos repletos de promessas, de bênçãos, e tudo que a gente tem que fazer é tomar posse. É o que eu vou te explicar aqui no vídeo de hoje, tá bom? Mas o grande problema, irmãos, a nossa grande luta, entenda bem o que eu vou dizer: quando Deus libera algo, irmãos, existe um tempo para aquilo acontecer. É um tempo entre o dia que a promessa foi liberada e o dia em que ela vai se cumprir. E esse tempo se chama espera. Irmãos, é o momento mais difícil. É nesse período que o diabo ele vai trabalhar pesado para tentar fazer você desistir. É nesse momento de espera que tudo ao seu redor parece gritar exatamente o contrário do que Deus falou. É aquele momento em que você ora pela restauração do seu casamento, mas as brigas parecem que só aumentam. Você acredita na cura, de que Deus pode te curar, mas você olha para os exames médicos e eles continuam ruins. Ou então você busca uma provisão financeira, você quer sair das dívidas, mas parece que as portas só se fecham ainda mais. E é exatamente nesse tipo de situação que muitos de vocês estão passando, e nós vamos orar daqui a pouco. Mas eu quero trazer aqui uma mensagem a respeito de um homem chamado Abacuque. Eu não sei se você já ouviu falar sobre ele, mas ele foi um profeta que viveu numa época muito difícil na nação de Israel. Irmãos, a Bíblia conta que Abacuque, ele viveu numa época de muita violência, de muita desordem, de muita injustiça. Era algo terrível que acontecia naquela nação, e eu sei que nesse momento você já se lembrou do nosso Brasil. Olha, irmãos, quanta luta a gente tem passado, né? Quantos desafios, quanta batalha espiritual. E então Deus fez uma promessa para aquele povo, para aquela nação. Assim como o Brasil já tem muitas promessas, promessas de avivamento, de restauração, promessas de prosperidade.
E então, no capítulo 2 do livro de Abacuque, a partir do primeiro versículo, conta que Abacuque decidiu esperar no Senhor. Ele estava orando, ele precisava tanto de uma resposta. E foi então, irmãos, que Deus não mandou um exército de anjos imediatamente, mas Deus entregou para ele uma visão de justiça, de restauração. Irmãos, para aquele homem que estava no meio do caos, aquilo parecia literalmente impossível de acontecer. Era como se fosse uma ilusão. Irmãos, mas Deus não brinca com os nossos sentimentos e Deus sabe do que nós estamos passando, mas Ele sempre enxerga lá na frente como se aquilo já existisse, entende? Então eu quero ler para você Abacuque capítulo 2, o versículo 2 e o 3. Eu confesso para vocês que eu amo essa promessa de Deus. Olha só o que diz. Então o Senhor disse: Abacuque, escreva em tábuas a visão que você vai ter, escreva com clareza o que eu vou lhe mostrar, para que possa ler até mesmo quem passar correndo. Ainda não chegou o tempo certo para que a visão se cumpra, porém ela se cumprirá sem falta. O tempo certo vai chegar logo, portanto espere, ainda que pareça demorar, pois a visão virá no momento exato. Aleluia, amém, irmãos? Agora pensa comigo numa coisa aqui. Por que Deus mandou Abacuque escrever em tábuas? Eu não sei se você sabe, mas as tábuas de antigamente eram tábuas de argila ou então de pedras, e elas eram usadas para registrar coisas permanentemente, documentos importantes. E Deus estava dizendo assim: Abacuque, isso aqui não é só um pensamento positivo, não é uma mensagenzinha bonitinha, como se fosse um clichê que a gente escuta nas igrejas. Deus estava falando para ele assim: Abacuque, isso aqui é um contrato, é um decreto com a minha assinatura. E eu quero que você registre para que quando a tempestade da dúvida vier, quando a sua memória falhar, quando as suas emoções te traírem, quando você achar que não tem mais jeito, aí você vai olhar para algo sólido e você vai se lembrar daquilo que eu prometi. Amém? Irmãos, a palavra escrita, ela resiste ao esquecimento. Basta você olhar para a Bíblia. A Bíblia, irmãos, foi escrita. Por quê? A escrita, ela ultrapassa gerações. E Deus sabia, irmãos, que a promessa iria se cumprir, mas aos olhos do homem iria demorar. E o Senhor sabia que Abacuque, em algum momento, ele iria pensar assim: ah, Deus se esqueceu de nós. Ah, aquela promessa se perdeu no tempo, aquilo não vai se cumprir. Mas, irmãos, a verdade é que a promessa já estava correndo nos bastidores. Deus já estava trabalhando de uma forma invisível para cumprir no tempo perfeito. E talvez você esteja pensando assim: mas pastor, eu oro, eu ouço a palavra, eu acompanho o Senhor aqui na oração da manhã, da noite, eu até já escrevi as promessas de Deus. Mas a minha realidade é totalmente o contrário, pastor. Parece que o meu casamento vai de mal a pior, a minha conta bancária não melhora. O que é que eu faço com essa dor que vem no meu coração, pastor? Porque eu não vejo nada mudando na minha vida. Irmãos, então eu estava aqui pedindo a Deus uma palavra e o Senhor me levou numa passagem muito interessante lá de Marcos capítulo 4, que eu acredito que vai te ajudar bastante. E nessa passagem, Jesus comparou o reino de Deus com um agricultor. Preste atenção nisso aqui que eu vou te falar. Jesus ele explicou de uma forma simples o seguinte, eu vou ler para você. O reino de Deus é como um agricultor que espalha sementes na terra. Dia e noite, esteja ele dormindo ou acordado, a semente brota e cresce, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si só produz o grão, primeiro um broto, depois espigas e então grãos amadurecem nas espigas. Olha que coisa poderosa, irmãos. Enquanto eu li isso aqui, eu entendi que foi uma resposta de Deus para mim e para você também, porque Jesus comparou aqui a promessa do Senhor como se fosse uma semente. E a semente ela já foi lançada no solo da sua vida em algum momento que Deus falou, em algum momento assim que você estava buscando e você sentiu algo, que algo iria acontecer. Irmãos, a semente já foi lançada, só que o processo ele é silencioso, ele é debaixo da terra, ele acontece assim, sem que ninguém perceba. E aqui Jesus disse assim, o agricultor ele espalha sementes na terra, dia e noite, esteja ele dormindo ou acordado, a semente brota e cresce, mas ele não sabe como isso acontece. Glória a Deus, irmãos, é exatamente isso que acontece na nossa vida, não é mesmo? A gente não sabe como que Deus vai fazer, a gente fica tentando adivinhar, a gente só se desgasta ao pensar dessa maneira.
Por isso eu quero ser boca de Deus na sua vida agora. Eu quero te dizer uma coisa, não vai acontecer na força do seu braço. Não depende da sua capacidade de fazer acontecer. Não depende da opinião da sua família, dos seus amigos, de pessoas que se dizem especialistas. Irmãos, a gente tem que parar de dar ouvidos às pessoas e começarmos a ouvir mais a voz de Deus. Amém? Porque as promessas de Deus vão se cumprir exclusivamente por causa da fidelidade do Senhor. Foi Ele quem plantou a semente, aleluia, Ele lançou várias sementes na sua vida e elas vão dar frutos, mas é aí que você precisa saber como fazer com que essa semente dê fruto. Primeiro, você tem que esperar com paciência, porque o ritmo de Deus é diferente do seu. Deus, Ele não age nas emoções, no desespero, Deus age no tempo exato, no tempo perfeito. E o apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 5, o versículo 7, que agora nós devemos viver por fé e não por aquilo que nós vemos. Irmãos, isso aqui é a coisa mais importante da sua vida, porque se você aprender a viver pela fé, você estará alinhando o seu coração com aquilo que Deus quer fazer. Deixa eu te explicar uma coisa, Imagine que Deus, Ele diga que você é um filho amado dele, uma filha amada. Mas por outro lado, você não acredita em nada disso. Você acha que Deus não te ama, qualquer dificuldadezinha você vive reclamando, acha que Deus esqueceu de você. Irmão, você concorda que nesse momento você está colocando uma barreira entre aquilo que Deus fala e aquilo que você acredita? É como se você não falasse a mesma língua do Senhor, entende? Então você tem que aprender a viver por fé. Se Deus falou, ponto final. Acredite que é exatamente isso que vai acontecer. Ah, pastor, mas eu olho para a minha dificuldade, eu olho para minhas fraquezas, eu ainda caio em muitas tentações. Ô meu querido irmão, não olhe para você, olhe para Jesus, amém? Não fique contando as horas, não fique olhando para suas fraquezas, olhe para aquele que já venceu a morte, ele já venceu o pecado, porque quanto mais você tentar vencer as coisas na sua própria força, mais você vai se cansar, a ansiedade vai roubar a sua paz, você vai ficar cada vez mais depressivo. Então, eu estou aqui para te dizer o seguinte, creia no que a promessa do Senhor diz. E qual foi a promessa que Deus falou para Abacuque? Abacuque, certamente acontecerá, não se atrasará. Irmãos, essa frase aqui revela algo muito profundo sobre Deus, porque quando a Bíblia diz que não vai se atrasar, significa que a visão ela tem uma data de chegada marcada no calendário de Deus. Para você pode parecer um atraso, mas para Deus é preparo, entende? Então pensa comigo numa coisa, Deus não está só preparando a bênção para você, Ele está principalmente preparando você para a bênção. Aleluia! Irmãos, a espera não é um tempo perdido, é uma sala de aula. Você está na escola do Espírito Santo e esse é o tempo que Deus está usando para forjar o seu caráter, para aumentar a sua fé, para te ensinar a depender dEle. É nesse momento que você tem que deixar as coisas de menino e você tem que amadurecer, porque Deus nunca vai entregar uma bênção que o seu caráter não consegue sustentar. Guarde isso que eu estou te falando. Deus não quer, irmãos, nos liberar uma bênção e aquilo vai escorrer pelas nossas mãos. E de repente, aquilo que a gente pediu tanto, a gente orou, a gente chorou, de repente a gente não tem mais. Por que a gente não tem mais? Porque não tivemos o caráter para sustentar. Quantas pessoas, irmãos, tiveram ministério, Deus começou a usar com dons, milagres, curas, maravilhas, e de repente a pessoa se perdeu no seu caráter. Ou seja, será que a pessoa não deixou Deus trabalhar no coração dela nos períodos em que ela não tinha nada? Irmãos, quantas pessoas começam a ganhar muito dinheiro, param de ir no culto, param de orar, não querem mais saber da igreja, colocam a culpa no pastor. Essas pessoas, irmãos, acabam ficando amarguradas, porque Deus já não opera na vida delas, se tornaram orgulhosas, cheias de si. Então, irmãos, quando a situação apertar, quando você achar assim, que não vai se cumprir, olhe para as promessas do Senhor. E é por isso que eu te recomendo uma coisa. Na verdade, eu vou fazer um desafio aqui. Pega um caderno, uma folha de papel, ou então no seu computador mesmo, comece a anotar aquilo que Deus tem falado com você. Eu vou dar uma dica aqui, irmãos, que eu e a minha esposa fazemos, que é o seguinte: a gente sempre está junto, certo? Quando a gente vai na igreja, quando a gente vai fazer reuniões de oração, está eu e a minha esposa Thaís. E o que acontece? Às vezes, irmãos, Deus usa alguém para falar com a gente. Você já teve alguma experiência assim, de Deus usar um profeta? Irmãos, a Bíblia diz no Novo Testamento, no livro de Efésios, capítulo 4, que Deus levanta profetas, Deus levanta pastores para fortalecer o corpo de Cristo.
Então, irmãos, eu confesso para vocês, não tem como negar que Deus usa pessoas. É claro, Deus usa a Bíblia, Deus usa principalmente a palavra de Deus, mas, irmãos, Deus usa pessoas para falar com a gente. E aí, sabe o que eu faço junto com a minha esposa? Quando a gente percebe que Deus está falando comigo ou com ela, um dos dois grava no celular. Irmãos, isso mesmo, a gente grava para depois nós ouvirmos. Sabe por quê? Muitas vezes Deus fala alguma coisa com a gente esquece. A gente não se lembra dos detalhes. Então fica uma dica aí para você. É claro que enquanto você estiver recebendo uma oração, você não vai colocar o celular para gravar, tá certo? Porque senão você se desconcentra. Mas, irmãos, quando Deus falou para Abacuque escrever em tábuas, Deus estava querendo dizer exatamente isso. Abacuque, vai chegar momento em que você vai querer duvidar. Você vai olhar as suas circunstâncias, o diabo vai soprar no seu ouvido que é tarde demais, que você perdeu a sua chance, mas aí você vai olhar para as promessas e você vai declarar o seguinte, com fé: eu creio que a promessa de Deus não vai chegar atrasada, ela chegará no dia e na hora exata. Aleluia! Então, irmãos, agora nós vamos orar. Eu quero muito que Deus fortaleça o seu coração, a sua fé, para você não desanimar. Só porque você não está vendo nada, não quer dizer que Deus não esteja fazendo, concorda? Então, é hora de nós acreditarmos, irmãos, porque quando a gente tem fé, nós agradamos a Deus, amém? Então escreva aqui nos comentários, eu creio nas promessas de Deus. Ou então escreva assim, a minha promessa não vai se atrasar. Aleluia, glória a Deus. Irmão, nós vamos orar agora e depois da oração eu peço para você compartilhar no WhatsApp. Olha, eu tenho recebido tantos testemunhos, irmãos, tanta gente tem sido abençoada, começou a ouvir as orações através de alguém que compartilhou no WhatsApp. Então, é isso que eu te peço, não deixe de enviar para as pessoas que você ama. Tenho certeza que esse é o gesto mais carinhoso, mais amoroso que você pode demonstrar por alguém, é orar pela vida de uma pessoa. Então, vamos orar, feche os seus olhos e vamos falar com o nosso Pai. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer por esta palavra, uma palavra simples, mas que tocou profundamente o nosso coração. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor não fala em vão. Cada promessa que o Senhor faz é um decreto que está estabelecido nos céus, e nós cremos na Tua fidelidade para cumprir cada uma dessas promessas em nossas vidas. Oh, meu Pai, em primeiro lugar nós te pedimos perdão. Perdoa-nos, Senhor, pela nossa impaciência, pela nossa incredulidade, por todas as vezes que nós olhamos as circunstâncias e nós duvidamos do Teu poder e do Teu amor. Oh, meu Deus, nos perdoe porque nós queremos dar uma mãozinha para o Senhor, nós queremos antecipar as coisas e aí então a gente fica ansioso, a gente faz escolhas erradas, a gente duvida de que o Senhor pode fazer algo. Pai, por favor, Senhor, perdoa o nosso coração. Limpa o nosso coração, Senhor, de toda murmuração, toda reclamação. Quantas vezes, ó Deus, nós reclamamos, ficamos nervosos. Eu sei que tem pessoas aqui, meu Pai, que têm lutado contra a ira, contra a falta de controle das emoções. Pai, nos capacite, Senhor, a esperar com paciência, com alegria, com fé, de que o Senhor não vai se atrasar. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu te peço uma coisa em favor dessa pessoa que está orando comigo. Eu peço para que o Senhor fortaleça, Deus, porque ela já está cansada de esperar. Essa pessoa, meu Deus, ela já até escreveu a promessa, mas é como se ela tivesse guardado essa promessa lá na gaveta, porque a dor da espera foi grande demais. Espírito Santo, sopra sobre essa pessoa agora, Pai, a Tua presença, reaviva a fé, meu Pai, traga memória dessa pessoa a Tua palavra, aquilo que lhe dá esperança. Oh, meu Deus, que essa pessoa sinta a Tua presença agora, falando ao seu coração: meu filho, minha filha, eu não me esqueci de você, a minha promessa está a caminho, aguente um pouco mais. Aleluia. Pai, eu oro por essa pessoa que está vivendo exatamente o oposto daquilo que o Senhor prometeu, porque essa pessoa não tem vivido em santidade, Pai. Ela não tem aguentado esperar o tempo do Senhor, assim como o povo de Israel, que à medida em que Moisés demorava mais e mais tempo no Monte Sinai, eles fizeram um bezerro de ouro, eles blasfemaram contra o Senhor, eles pecaram com o corpo, eles se prostituíram. Pai, nesse momento tem pessoas aqui que estão fora da Tua vontade, mas eu creio, meu Pai, na restauração, eu creio na Tua graça, que perdoa até os piores pecados que a gente possa imaginar.
Deus, eu creio que para Ti nada é impossível. Aquilo que hoje para nós é impossível de ser vencido, para o Senhor todas as coisas são possíveis. Tem homens e mulheres aqui, meu Pai, que acham impossível ficar sem se masturbar, sem assistir vídeos pornográficos. Pai, tem misericórdia, Senhor. Quebra o poder do pecado na vida dessa pessoa. Tem compaixão, Senhor. Não deixe o Teu povo se sujar na lama do pecado. Oh, meu Deus, eu sei que tem pessoas que estão enfermas aqui, porque não conseguem liberar o perdão, não conseguem perdoar o seu inimigo, aquele que os prejudicou. Oh, meu Deus, nós sabemos que quem bate esquece, mas quem apanha nunca se esquece. E por isso muitos agora guardam mágoa, rancor, amargura. Mas Deus, eu creio que o Senhor nos chamou para perdoar. O Senhor nos chamou para amar o nosso próximo. Deus, não nos deixe, Senhor, cair na tentação. Não podemos dar espaço para o inimigo, porque o diabo é astuto e ele se aproveita das brechas. Oh, meu querido irmão e minha irmã, se você tem orado aqui comigo até agora e você nunca entregou a sua vida a Jesus de verdade, ou então você deseja voltar para a presença do Senhor, eu quero que você ore com toda a sinceridade do seu coração. O primeiro passo para você viver as promessas do Senhor é você entregar a sua vida a Jesus com sinceridade. Então ore assim comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que preciso de Ti. Eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Me perdoe, Senhor, por todos os meus pecados. Me limpa com o Teu sangue, Jesus. Eu creio que o Senhor morreu na cruz no meu lugar e ressuscitou para me dar a vida eterna. Entra no meu coração, me transforma e seja o único Senhor e Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida, Jesus. Eu creio em Ti, eu quero estar contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Oh, meu querido, se você fez essa oração de todo o coração, saiba que o céu está em festa por sua causa. A semente mais importante, ela foi plantada aí no seu coração, e essa semente se chama Espírito Santo de Deus. Agora você não está sozinho mais, você precisa conviver com pessoas que têm a mesma fé que você. Procure uma igreja próxima de você, que pregue realmente a palavra e continue comigo aqui todo dia, tá bom? Que Deus te dê muita paciência durante essa espera, que o Senhor te fortaleça na caminhada e que Ele te dê uma fé inabalável de que as promessas do Senhor se cumprirão e elas não se atrasarão. Amém? Que Deus te abençoe. Eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando os seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir
porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz. É o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.